Relação. Pronto. Eu faço fazer o que vocês quiserem. Hoje eu não coloquei nada, não. Ó, na lista, a segunda tá assim, ó. Fatore. Oi? É aqui vocês pedirem, eu vou fazer. Não tem. Resolve essas aqui. Se não der tempo, talvez. Mas amanhã também não vou ter tempo demais. A prova já é quinta, né? Ó, essa daqui. Só a revisão da prova já que comeu 3 matérias. A gente faz um Google Doce? Porque assim, a letra A não dá, ó. A letra A não dá. Vou fazer aqui. Por exemplo, se eu desenvolver isso aqui, como é que fica? 3, né? O primeiro quadrado, que é 4x2, não é isso? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que é 9y ao quadrado. Aqui vai ficar 12. XY mais 9. Então, quando você desenvolve, já não dá ali, né? Porque é 3 vezes isso, vai ficar 12. Mais 36. Mais 27. Tá? Os outros itens não vão dar nenhum. Correto. Então, esse aqui não tem nenhuma... Pior que para fatorar aqui... Ó, por exemplo, o item... Por exemplo, o item C, por que eu sei que não... Ele já vai dar errado? Porque quando eu multiplicar esse aqui com este aqui, vai dar 4x². Aí quando eu multiplico por 3, vai dar 12x². Então que já não aparece ali, no outro aparece 6x². Esse aqui já não é também. Mas esses que estão errados, vocês podem... Esse aqui não dá nem para fatorar direito. Então essa aqui está incorreta, tá? Vamos falar... A segunda. Porque não tem nenhum item que... A outra que está incorreta é a 9. Talvez tenha até outras aí que eu não conferi. Que tá dizendo assim, né? Racionalizar isso aqui. Como é que racionaliza? Multiplica e divide por raiz de 6. Tá? Aí 4 vezes isso aqui é 4 vezes a expressão. E esses dois aqui vai ficar o 6 menos 3. Eu vou escrever aqui. Repito esse. E aqui embaixo vai ficar 6 menos 3. Que dá 3. Que não aparece a alternativa lá, tá? Boa noite. Então tá incorreta. Tá? Essa 9 aqui. Não tem nenhum item, nenhuma alternativa aqui. O cálculo não está incorreto porque não tem nada. Não tem a alternativa. Mas a expressão tá.
Ó, só pra... Essa daqui daria pra fazer, se eu quisesse colocar em evidência, daria pra colocar no máximo 3 aqui, né? Tá? Eu boto 3 em evidência, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 3, 9. Oi? Você pode ver de duas maneiras. A primeira... Oi? Você pode fazer assim. Você pode desenvolver, por exemplo. Quanto é que é raiz de 6 com raiz de 6? Dá 6. Lembrar daquela regrinha, ó. Aí aqui vai dar 36, raiz de 36 é 6, tá? Então aqui vai dar 6. Esse com esse aqui vai dar menos raiz de 6 vezes raiz de 3. Esse com este aqui vai dar mais raiz de 3 vezes raiz de 6. E esse último, raiz de 3 vezes menos raiz de 3, pelo mesmo raciocínio que eu falei desse aqui, vai dar 3, tá? Então você coloca aqui menos 3. Aí esses dois cancelam, ó, porque são iguais, tá? Aí fica 6 menos 3. Tá? Ou então você pode ter uma fórmula, se você pode olhar numa formulazinha. Não tem problema não, ó. Por exemplo, tá? Tem essa fórmula já de cara, se você quiser memorizar. Por exemplo, se fosse raiz de 7 menos raiz de 5, raiz de 7 mais raiz de 5. 7 menos 5, já, tá? Que dá 2, ok? A outra que dá... Pode ser que tenha mais erradas aí. Mas aí... Sexta dá errada também, né? Não, a sexta tá errada não, é porque eu fui de outra maneira. Não, eu acho que o jeito que você fez é o que tá certo. Pois é, isso é complicado, sabe? Porque eu tô vendo essa alternativa aqui também tá muito esquisita. Hã? A sexta, né? É. O jeito que você fez, acho que é o correto. 9x² menos 4 dividido por 3x² mais 2. Aí aqui você tem que lembrar daquela expressãozinha lá da diferença de quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b, a mais b. A ordem aqui não interessa. Você pode colocar a mais b vezes a menos b. Tá? Não influencia. Você faz o mais primeiro, depois o menos, né? Pode ser. Aí você tem que imaginar essa expressão que está aqui, esta daqui, ó, como a diferença de dois quadrados. A gente já fez uma parecida. Tá vendo? A primeira coisa a ser observada é que 9x² você tem que escrever como alguma coisa elevado ao quadrado. Que aí isso seria o quê? Seria 3x ao quadrado. Porque isso aqui é a mesma coisa de 3 ao quadrado vezes x², tá? Então, a primeira etapa é reescrever essa expressão aqui. Então, no lugar do 9x² eu vou colocar como 3x. E o 4 você coloca como 2 ao quadrado, tá? Aí, agora eu vou usar
essa fórmula aqui, ó. Usar essa fórmula aqui. Vai ficar 3x tudo ao quadrado menos 2 ao quadrado. Você imprimiu aonde? É a lista, é? É. Sim. Não, eu tenho aqui. É porque eu ia dizer assim, se a coordenação de vocês estiver aberta, vocês podem pedir para imprimir lá. Vai imprimir. Eles mandam para... Tem uns andares que tem os impressores no corredor. Eles conseguem mandar do computador para imprimir na impressora. Aí eu não pode ir lá, tem que imprimir e precisar precisar. Se for material, por que não? É gratuito. É de graça. Ah, que bom, eu imprimir 3%. Esses documentos assim, eu preciso imprimir o formulário, blá, blá, blá. Aí você vai na coordenação e pede. Porque vocês não estão... não, eu vou imprimir o livro do coisa de 660 páginas. Não, né? Mas assim, uma lista de exercício. Vocês vão lá e pedem para imprimir. Sim, ó. E aí é o seguinte, como eu falei, a primeira coisa é identificar, fazer essa alteração. Até aqui ok, né? Aí depois você usa a fórmula. Tá vendo que eu tenho um quadrado aqui. Cadê o meu marca-texto? Eu tenho um quadrado aqui e tenho um quadrado aqui. Aí você tem que imaginar aqui que o A é 3x e o B é 2. Tá vendo? Então fica o quê? Se eu comparar a fórmula, vai ficar 3x menos 2, 3x mais 2. E aí cancela agora, ó, esse aqui, e aí sobrou esse, tá? Que não tem nenhuma alternativa lá no... Você pode explicar só os dois de novo? O A e o B? Ó, porque imagina o seguinte, ó. O que é fatorar? É de alguma forma você fazer uma manipulação, né? Para deixar a expressão mais simples. E aí, por exemplo, nessa estrutura você tem que lembrar, aí você tem que lembrar que eu tenho que usar aquela formulazinha, né? Ó, A menos B, A mais B, igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? E aí, primeiro, como é que você usa essa fórmula? Você tem que, de alguma forma, manipular essa expressão aqui, ó, para que ela fique um quadrado menos outro quadrado, tá? Por exemplo, o 4 é fácil, porque essa aqui de baixo, o denominador eu mantenho. O 4 é fácil porque é 2 ao quadrado. Então, eu já tenho o primeiro. Agora, esse aqui, ó, você tem que imaginar um número, ou você tem que escrever ele como o quadrado de alguma coisa elevado ao quadrado. Aí você tem que perceber que é a mesma coisa de ser 3x ao quadrado, tá? Agora, imagina o seguinte, ó, imagina esse elemento aqui no lugar do A e esse aqui no lugar do B. Se você fizer isso, você vai ter o quê? Imagina que o 3x é o A e o 2 é o B, tá? Só que você tem que imaginar nos dois sentidos. Aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo. Então, quando eu fizer isso, ó, o A não é 3x? Tá vendo? Ó? Então, onde for A, você substitui também aqui. E onde for B, eu substituo. Tá? Hã? Entendeu, né? Aí daqui pra cá você entendeu, né? O resto?
Hã? Você fizer até aqui, mas aí você não tem que fazer a parte mais fácil, que é cancelar. Esse com esse aqui. Né? Depois de fatora, você tem que imaginar que em algum momento vai cancelar alguma coisa. É sempre a regrinha é essa. Corta alguma coisa, tá? Vou deixar isso aqui tudo, não vai pagar não. E lembrando que só pode cobrar, né? Oi? A 13ª ainda não. Não, já tá gravando tudo aqui. Não, mas da primeira direito. Primeira, segunda. Segunda não. Ah, vocês querem que faça um por um, é? Mas não é melhor uma de cada, por exemplo, porque da 12ª à 16ª são todas iguais. Eu faço uma por setor, digamos assim. Porque se eu fizer todas assim, e na ordem, quando chegar no oitavo acaba o tempo e ele vê o final. Não, mas o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Tá, vamos pegar esse blocão final, então, tá? Hã? Já tá errada a segunda. Tem algumas aqui que estão erradas. Sabe por quê? Depois eu vou contar o que aconteceu pra vocês. Pra vocês... Hã? Foi 3 lixos, mas não foi só isso, não. Não, a questão tá anulada, né? Mas na prova não vai estar, não. Porque eu vou fazer o double check. 5 anulados, aí dá 10 pra todo mundo. Eu vou dizer pra vocês. Mas é a 13ª? Tá, vamos lá. Tá? Resolver essa inequação aqui. Acho que essas alternativas aqui eu vou deixar pra... Então é menos x, ó. Aqui você, assim, entre aspas, o que você quer? Você quer isolar o x e aí, dependendo digamos assim, da ordem, você pode colocar ou o que está aqui para o lado esquerdo ou o que está aqui para o lado direito. Aí é a opção de cada um. É bem provável que... Por exemplo, o que seria mais fácil? Você seria pegar este aqui e trazer para cá. Mas aí a opção de cada um é gosto. Não muda nada. Só muda um sinal que você vai ter que tomar cuidado depois. Pode ser também. Então vamos lá. Tá vendo, ó? Se esse... Eu vou colocar o x para cá, esse aqui. Então vai ficar o quê? Menos x, menos 2x, tá? E o 5 vai pro outro lado. Então vai ficar maior ou igual, ó. Esse aqui mantém, porque eu não multipliquei. 1 menos 5. Aqui vai ficar menos x menos 2x menos 3x. Maior ou igual. 1 menos 5 menos 4. Não tem nada a ver as alternativas aqui. Eu acho que eu só fiz copiar e Ctrl+C, Ctrl+V nas alternativas e não prestei atenção. Na hora de... E não deu certo. Mas... Aí aqui, ó, quando eu multiplico por menos 1, aqui no lugar de menos 3x fica 3x. Aí você tem que tomar cuidado aqui, ó. Aqui muda a desigualdade, tá? Fica menor ou igual. E aqui fica 4. E aí você agora divide, como eu estou dividindo por um número positivo, a desigualdade se mantém aqui. Fica assim. Tá? Então é assim, essas questões aqui, esqueça essas alternativas aí. Não, mais fácil do que isso, só se eu fizesse do outro lado a mesma conta. Assim, não seria nem mais fácil, seria a mesma coisa, tá?
A 16ª também tá errada. Aí na prova, você vai pedir para transformar o resultado em geométrico? Em intervalo? Ah, depende da alternativa. Acho que eu vou colocar para forçar vocês a... Lembrar do intervalo. Porque aqui seria menos infinito, 4/3 fechado assim, tá? Não, mas não precisa. Não vai ter intervalo, né? É porque essa lista aqui eu não, como era muita coisa, não deu para colocar tudo. E também se eu fizesse uma lista muito grande, eu não ia conseguir comentar quase nada. Mas pode ser que caia, ainda vou elaborar. Hoje é terça, né? Ó, essa daqui também a alternativa tá errada, tá? Ó. Porque, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, tá? Vai ficar 2x, aí vai ficar mais 3x, maior ou igual. Aí o 5 vem pra cá e vai ficar 5 mais 7. 2x mais 3x, 5x. E aí fica assim, x maior ou igual que 12 sobre 5, tá? Ah. Alguém deixou. Tá meio caído, porque semana passada deixaram o notebook na... Engraçado é porque o dono do notebook, ele saiu assim, e eu não entendo, como é que você esquece e tinha uma capa com um notebook, era uma sacola, uma bolsa para o notebook. E ele andando assim, você tá esquecendo de nada não? Como é que você esquece de um negócio daquele tamanho? Eu não julgo, eu já assisti minha garrafinha. Mas uma garrafinha, né? Notebook... Se eu fosse pegar outro, tem que pagar. Ó, então essa aqui também tá incorreta as alternativas, tá? Não tem alternativa. Oi? Pode ser. Pode ser qualquer uma aqui. Vamos fazer a 8ª aqui. Ó, racionalize, né? 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Aí você tem que fazer o quê? Multiplicar e dividir pela expressão, só que troca o sinal do meio, né? Ou você pode falar também, se você falar assim, eu multiplico e divido pelo conjugado, é a mesma coisa, tá? Multiplico e divido. Aí vai ficar, ó. E vocês aí. Vai ficar 2. Que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. Aí aqui, tá vendo? Você lembra, ó? Vai ficar esse aqui. Essa expressão com essa, você já pode usar aquela formulazinha que é assim, ó. Ou mais aqui. Isso aqui sempre dá menos b, tá? É lógico que eu tô considerando o a e o b maior que 0, maiores ou iguais que 0. Então, raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2 vai dar 3 menos 2. Ou que está dentro da raiz. Aí aqui vai dar 1, que não tem nada, né? Tem alguma alternativa aqui? Tem a letra A, né? Essa daqui. Mas só para vocês chegarem depois, tem algumas questões que os itens estão errados, as alternativas, tá? Mas o importante é a questão mesmo. O 3 menos 2. Por que apareceu 3 menos 2? Ó. Não, porque apareceu não. É porque dá 1 e aí fica dividido por 1. Né? Some.
Qual é que você falou? Mas não, primeiro. Vamos lá. Não, a luta da lista. Uhum. A 11 eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma que precede ela. E aí eu vou fazer a 11 porque vocês vão entender melhor. Por exemplo, ó. Professor. Eita. Mas é 6h49. Não, é porque eu tô pegando aleatório. Ó, imagina o seguinte, ó. Antes da décima primeira. Você tem, imagina assim, você tem um número, vamos lá, você tem um número cujo módulo é x, aliás, o módulo de um número é igual a 2. Esse número é quem? Alguém falou 2, mas pode ter outra possibilidade. Então, o x, ó, ele é mais ou menos 2, tá? Por quê? Porque o módulo de 2 é 2. Então é o seguinte, quando eu tenho um módulo de x igual a 2, tem duas possibilidades aqui que quando eu coloco, o resultado dá 2, tá? É isso. Agora vamos para a... Todo mundo entendeu isso aqui? Pronto, agora a gente vai para a 11ª, porque aí fica muito mais fácil. A 11ª é assim. Módulo de x menos 4 dá 5. Aí você tem duas possibilidades. Ou a expressão de dentro é o próprio 5, ou a expressão de dentro é menos 5. Tá? Então você tem que x menos 4 tem que ser 5, ou x menos 4 é menos 5. São só essas duas possibilidades para que, lembrando, módulo de alguém dando 5 é que esse alguém tem que ser 5 ou menos 5. Tá? É o mesmo raciocínio. Aí qual é o trabalho que nós teremos a mais? É resolver isso aqui e isso aqui. Quando eu coloco x menos 4 igual a 5, quem é x? 9, né? Quando eu coloco x menos 4 igual a menos 5, x é menos 5 mais 4, menos 1. Então, se o x for 9, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Para isso aqui, menos 1, é menos 1, 9, seria a letra A aqui, né? Quando eu coloco essa condição aqui, eu estou dizendo assim, qual é o x que eu coloco aqui, que essa expressão de dentro fica 5. Qual é o x que eu coloco aí, que a expressão de dentro fica menos 5. Tá? Ok? Por exemplo, ó, quanto é que é 9 menos 4? E aí, quanto é que é menos 1 menos 4? Menos 1 menos 4 é menos 5. Então, eu tenho duas soluções. As soluções são esses números aqui, ó. Tá? O resultado é, só que o que está dentro pode ser negativo. Dentro do módulo. Na verdade, aqui eu fiz... É que eu estou tentando fazer um pouco mais rápido para a gente fazer mais. A segunda tá errada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, né?
Ok? Aí, assim, da 12ª à 16ª eu já fiz duas parecidas, né? E as outras é tudo igual. Vocês meio que ignoram as alternativas, tá? Ignoram as alternativas. E aí, quais são as outras questões? Sim. A 47 da página 20. Página 20, 47, vamos lá. A página 47 não, página 20, questão 47. Ó, ele está dizendo assim, efetue as operações e simplifique. Então eu vou colocar a expressão aqui, 2x. Nossa, esse aqui dá conta para... Mas vamos lá. 4. Vocês lembram quando vocês estavam na quinta série? Minha gente, eu lembro e vocês não lembram. Eu não lembro não, professora, uma criancinha. Mas eu lembro. Eu acho que essa responde a você primeiro. Eu lembro sim, só que na ajuda Lá na quinta série, eu fazia assim. Cada questão dessa dava uma página. Porque era detalhe por detalhe que uma linha mudava quando eu estudava. Porque você tinha que ter cuidado com aquela questão de primeiro resolve o parênteses, depois colcheete, depois chave, né? Era uma tão detalhado, quinta série. Aqui você tem que fazer a mesma coisa, ó. Vamos lá. Não sei ainda, mas assim, a minha ideia... Não, mas quinta-feira eu decido. Mas primeiro que você tem que ter a primeira ideia, não vai ter uma coisa gigantesca porque não dá tempo. Entendeu? Tem que ser uma coisa assim, papum, desse jeito. Por exemplo, um exemplo do que pode cair na prova. Esse tipo de questão aqui. Uma fatoração, mas que não tenha muito... A conta não seja muito grande porque não dá tempo. Sei lá, algo desse jeito aqui. Mas uma questão de uma página. Essa daqui, por exemplo, talvez, se for, vai ser menor. Por causa da questão do tempo. Mas eu acho que, assim, poder pode, mas vocês não vão ganhar muito com isso. Não precisa, não. Vocês vão usar uma bazuca pra matar a formiguinha? Não precisa, não. Ó, gente, primeira coisa que eu vou fazer é resolver. Isso aqui vai dar uma conta grande. Então a gente vai fazer o seguinte, só essa parte aqui, a gente vai só conservar, deixar ela quieta. Eu vou resolver primeiro isso aqui tudo, tá? Que é pequeno. Então vamos lá. Mas isso aqui é bom, isso aqui é necessário para vocês treinarem a álgebra de vocês. Porque ele falou aqui para simplificar, mas a expressão não fica mais simples, não. Efetue as operações indicadas e simplifica a expressão. Não é verdade, não. Vai ficar uma conta absurda. Mas vamos lá, ó. Você vai pegar 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. Aí aqui, esse aqui não tem nada, então eu só vou conservar. Tá? Vamos ver se aparece uma expressão. Por que ele está dizendo? Efetue as operações indicadas e simplifica a expressão. Mas essa aqui, se eu for distribuir, ela vai ficar muito grande. Eu vou ver se a gente consegue se livrar disso. Tá? Aí, ó. 4x com 2x vai dar 6x. E isso aqui vai dar menos 2. X menos 1. Vocês entenderam até aqui? Ok? Isso aqui eu vou repetir novamente.
Aliás, essa expressão aqui, ó, para simplificar, essa especificamente aqui, eu vou colocar o 2 em evidência. Tá vendo? Esse cubo aqui, ó, ele é o cubo de tudo. Então você bota ele aqui fora. Aí eu vou escrever assim. Eu ainda não passei, ela tá aqui. Já, já. Tá vendo? Ó? Isso aqui... Não, veja, ó, vamos lá. O que é no exercício? O que ele quer? Ele quer que você efetue toda essa conta aqui e chegue em algum lugar. Só que eu não vou fazer isso não, porque vai dar uma conta muito grande. Aí eu quero... Vou simplificar, vou deixar aqui num ponto ali. Não, daqui a gente não vai continuar não. Então, primeira coisa que eu fiz... Tá vendo o que tá aqui no pochete, ó? A gente vai resolver essa parte aqui. A outra que tá fora... Eu só estou mantendo ela. Estou conservando ela. Conservei. É a mesma coisa aqui. Porque se eu fosse fazer tudo de uma vez, ia atrapalhar. Geralmente é assim. Então você faz um pedaço, deixa quieto e faz outro. Porque a multiplicação você pode fazer isso. Então a parte verde que é que eu estou fazendo. O que eu fiz? Eu distribuí, ó, 4 com x, 4x. 4 com menos 1 dá menos 4. E aí esse aqui não tem nada para fazer. Eu mantive. Você agora opera esse com esse aqui. Dá 6x. E aí menos 4 com 2 dá menos 2. Tá? Aí o seguinte. Essa expressão especificamente aqui. Esta daqui. Mas aí você já tem que ver de antemão que se eu colocar o 2 em evidência, a conta fica menor. E aí como é que coloca o 2 em evidência? Vocês lembram? A expressão 2x mais 2, eu posso reescrever como 2 que multiplica x mais 1. Tá? Porque 2 vezes x é 2x e 2 vezes 1 é 2. Tá? Então daqui pra cá, ó, eu só coloquei o 2 em evidência. E aí, como o cubo ele é o cubo de tudo, eu coloquei esse parênteses aqui. Aí aqui, ó, 6x menos 2, eu coloco o 2 em evidência. Então eu posso fazer assim, ó. 2 que multiplica 3x menos 1. Por quê? Porque quando eu pegar 6 com 3 vai dar 6x. 6 não, 2 com 3 vai dar 6x. E o 2 com 1 vai dar menos 2. Tá? Pra vocês aí, ó. Muito bem. Aí agora... x menos 1. Tá vendo? Essa expressão aqui ao cubo, essa aqui, ó. Vai ficar 2 ao cubo e essa que está em parênteses é ao cubo também. 2 ao cubo. Tá? Aqui eu vou colocar 2 vezes 3x menos 1. Ok? E aí ficou o quê? Ficou o 2 ao cubo e o 2 multiplicando dá quanto? Vai dar 2 à quinta, né? Ou então 2 vezes 2, 4. O que é? Subir um pouco, é? Aqui tem que ir para outra página, mas antes de ir para outra página... Tudo isso deu 2. Não, não, o 2...
Não, eu só coloquei o primeiro 2 aqui, ó. Você sentiu se você tivesse entrado num portal e apareceu a resposta final. Não, mas aqui é muito mais cliquei. Não, eu só ia dizer que aqui, ó, o 2 vezes 2 dá 4, vezes 8. 4 vezes 8. 32. Então dá 32 aqui, tá? Aí vezes essas três expressões aqui, ó. A gente vai fazer só até aqui. Não. Glória a Deus. Porque se você fosse multiplicar, só iria aumentar o cálculo. Ele não ia cancelar nada, não. Entendeu? Você pega esse cubo aqui, você usar aquela formulazinha, só iria aumentar, não ia diminuir. Então a conta para aqui, tá? Professor, o senhor acha que estudando só... No caso, essa ali, ela não tem vários assuntos, todos os assuntos. Tem não, Não tem não. tem. Módulo. Tá faltando muita coisa. Ah não, módulo porque só tem aquela. Vocês devem se basear em todos esses que eu resolvi. Que é mais fácil. Vocês têm que pegar todos os. Então, vamos resolver a de 82. Então, só recapitulando, pessoal. Essa daqui... Oi? Não, não vai ter uma muito grande, porque como eu falei... eu não quero que vocês... Mas a da folha... Mas a da folha eu já fiz, já. Professor, se a gente pegasse Ó, vamos supor... Eu acho que são 5 questões. E eu acho que aqui o que é aberto, intervalo, muito fácil você marcar na prova. Não, mas veja bem, vamos supor assim. O intervalo é bom e é fácil. Mas é porque tem uma coisa que é o seguinte, os assuntos, eles são interligados. Então, para cobrar intervalo, por exemplo, eu posso muito bem pedir... Se eu pedir para a resposta final ser intervalo, eu já estou cobrando intervalo. Não necessariamente eu tenho que dizer qual é o intervalo ali, tá entendendo? E a gente estuda intervalo para poder entender e não é fácil. Exatamente. Então é uma ferramenta para outra coisa. Então, significa que não, né? Tem que estudar tudo. Ou seja, uma questão de Ó, vamos supor que essa aqui esteja na prova, né? Vocês não querem uma aqui? Você falou qual? 80 e quantos? É da página 20? Eu já fiz ela. 32? Fiz sim. Tá no vídeo tal, minuto... Mas eu fiz ela, 82 da página 20, né? Eu fiz. Essa aqui eu não fiz. Pessoal, vamos lá? Como é que fatora essa aqui? Alguém falou alguma coisa aí? Isso. Só que esse cubo aqui, eu não posso usar Bhaskara na cúbica, né? Mas aí a sua resposta, ela resolve metade do problema. Pelo menos a de baixo. E a de cima? Não, mas aquela fórmula lá, ela só resolve alguns casos. E também, assim, eu não é meio que assim, para fatorar é meio inviável usar aquilo ali. É um radical dentro do outro. Mas você não precisa disso, não. Eu vou só, novamente, a de baixo eu vou manter, tá? Deixa ela aqui quieta.
E a de cima, você não... O x ele não é fator comum? Você pode botar o x em evidência aqui, ó. X que multiplica x quadrado mais 2x menos 3. Vocês entenderam? Cadê vocês aí? Quer falar? Primeiro, no numerador eu só coloco o x em evidência. No numerador, novamente, eu só coloco o x em evidência, tá vendo? Ó? X com x quadrado é x cubo, x com 2x é 2x quadrado e x com menos 3x é... Aí eu, ok, fiz essa primeira parte aqui e aí vocês devem se concentrar nas duas equações. Essas duas, por exemplo, essa primeira aqui que eu tenho que fazer. Calculo delta, né? Então aqui vai ficar b ao quadrado, 4, né? Menos 4. Dá 16, né? Tá? Menos 1 menos raiz de delta sobre 2a. Aí é só substituir. Aí vai ficar 4 sobre 2. Quais são as soluções, né? Menos 2 menos 4 vai dar menos 6. Vocês aí, ó, vocês do fundo, estão conversando um pouquinho, tá? Fica só aquele barulhinho. Menos 2 menos 4 dá menos 6, dá menos 3, né? Menos 2 mais 4 vai dar 1 resultado, né? Então, a conclusão é... x quadrado mais 2x, né? Menos 3 é igual ao a vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Aí quem é o a? Não é 1? Então é 1. Aí a primeira raiz pode ser qualquer uma, tá? Você pode escolher qualquer uma. Então vou dizer que o x1 aqui, a ordem aqui ela não interfere. Mas só para ficar x1 eu vou dizer que é 1, x2 eu vou dizer que é menos 3, tá? É x menos x1, então x menos 1, x menos 3. Então vai ficar x menos 1, x mais 3. Pronto, essa é a primeira parte. Ok? Agora vamos para a segunda, que é menos 2x quadrado menos x mais 3.
Oi. Aqui? Aqui é... Não, aqui é verdade. É aqui, né? Você tá dizendo. Tá certo. Obrigado. Agora esse é menos 2x² menos x mais 3. E vocês aí. Menos 2. Bom. Aí calcula a mesma coisa, né? b² menos 4ac. Vou copiar aqui de novo. Então é menos 1 ao quadrado que dá 1. Menos 4 vezes menos 2 vezes 3. Aqui vai dar 25, né? O total. Menos b, então vai ficar menos 1, mais ou menos 5, sobre 2 vezes menos 2, né? Porque o a aqui é menos 2. Vai ficar x. Menos 1 com menos vai ficar 1. E embaixo vai ficar menos 4. Então eu tenho duas possibilidades, né? 1 mais por menos 4. Ok? Aqui vai dar o quê, ó? 6 por menos 4. Aí por 2 vai dar 3 assim, né? Tá? Simplifica tudo por 2. E aí esse menos aqui eu botei na frente aqui. E esse outro vai dar 1. Ok? Isso. Aqui vai ficar menos 4 sobre menos 4, né? Então eu tenho x1 igual a 1. Agora, daí o que ocorre, né? Menos 2x2 mais x menos 3, né? Menos x mais 3. É igual ao a, mesma coisa, tá? Aí quem é o a no nosso caso? É menos 2, né? Aí o x1 é 1, então é x menos 1. O x2 é menos 3 sobre 2, então é menos assim, tá? Aí aqui vai ficar x mais 3 sobre 2. Pronto. Então, até agora, o que eu fiz? Eu fatorei as duas expressões. Então, recapitulando, ó. Primeiro, eu tenho que colocar o x em evidência. Aliás, eu coloco o x em evidência no numerador. Aí fica isso, né? X que multiplica x² mais 2x menos 3, tá? Aí, pego agora as duas expressões e fatoro. Fatorei. Aí agora eu vou substituir para finalizar.
Aqui a gente tem que mandar a primeira expressão, que foi feito já o evidenciou. Não vai ser utilização. Ele vai ficar. Ó, eu vou escrever ela inteira. X cubo mais 2x. Então, a primeira coisa que nós fizemos, colocamos o x em evidência. O x2 mais 2x menos 3. Ok? Aí agora sim é que eu vou usar a fatoração de cada um. Qual é a fatoração do primeiro? X menos 1, x mais 3. Então essa expressão que está aqui, ó, se escreve como x menos 1, x mais 3. Agora a outra expressão que está no denominador, ela se escreve como menos 2 x mais. Aí agora sim eu estou preparado para cancelar esse termo aqui com esse aqui. Aí fica menos, esse menos aqui eu vou colocar na frente. Aqui, ó, tá? Aí acaba aqui. Ok? E agora vamos No fazer caso, menos 2A colocou o menos na frente de tudo, né? Como? Não, eu vi Sinal para negativo, o 2 colocou na frente da expressão. Exato. Ainda bem que tá gravado, né? Deixa eu pegar outra aqui. Ó, a sétima, vamos pegar da lista aqui, ó, na revisão. Gente, vai ter questão de todo o nível. Vai ter dessa uma mais fácil, que nem, por exemplo, xa. Ó, é para fatorar x à quarta menos 16. É a sétima da lista, tá? Revisão. E aí, aqui, ó, não parece, mas você deve usar a diferença de quadrados. Você lembra da fórmula? Já que se não lembra, eu coloco aqui, ó. Acabei de colocar mais de novo. Tá? É porque aqui tá a quarta. Vai ficar x ao quadrado ao quadrado. Ah, você já tá colocando a resposta lá. Uhum. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que esse quadrado aqui, ó, na verdade nem é um quadrado, essa expressão aqui vai ser alguma coisa ao quadrado. E essa expressão aqui vai ser alguma coisa ao quadrado. Por exemplo, o 16 eu posso escrever como... E o x à quarta? Eu escrevo como x ao quadrado ao quadrado. Tá? Então aqui é como se fosse esse x, o a ele está sendo x quadrado e o b vai ser o 4. Ou seja, como é que eu fatoro isso aqui? Então vai ficar o quê?
A menos B, ou seja, x ao quadrado menos 4, A mais B, ou seja, x ao quadrado mais 4. Então, aqui é a primeira parte do cálculo, tá? Agora que eu tenho a última finalização. Tá vendo que essa expressão aqui também é uma diferença de quadrado? Aí você vai usar agora a mesma fórmula, só que agora você usa como A igual a x e o B igual a 2. Porque essa expressão aqui eu escrevo como x quadrado menos 2 ao quadrado. Tá? Então você usa de novo, ou seja, esse que está aqui, você reescreve tá vendo? Ó? Esse que está aqui, a diferença de quadrados, você reescreve como x menos 2, x mais 2, e aí o último eu repito. Esse último aqui eu não consigo fatorar porque ele é irredutível. Você não consegue fatorar nos reais, tá? Só nos complexos. Aí fica assim. Aham. No caso, sai seria a letra A, né? Deixa eu ver ali. É a letra A. Vou pegar uma água ali que eu volto já enquanto vocês copiam. Tem pré. Eu ligo o vídeo. Porque ele manipulou essa. E a outra linha da produção, ele tem que Aí eu vou para o vídeo. Aí o que ele manipulou é porque ele começou a ter O pior que eu pegando só com preço, na real, vem assim, rápido, do nada. Nem isso não carrega do ponto, carrega um débito de 15, menos de 19, duas partes, uma hora e meia, ele é carregado, o cara carrega não tem, que é para ele carregar tudo. Aí, não, ele carrega tudo, eu falei, que bom. Cheguei em casa e falei, cara, não tem como continuar carregando. Porque eu utilizava a bateria, ele era um pouco mais não eu quero te chamar. Eu quero você.
Eu tô triste. Eu já fiz. Já. A sexta? Na sexta eu já fiz também, tá, as alternativas estão erradas, né? E aí, vamos lá? Ai. Ó, silêncio. Já foi essa daqui. Hã? Ó, vamos lá, só pra relembrar. Quando tiver essa daqui, você tem que multiplicar e dividir, silêncio, pelo conjugado da expressão, ó, que é a expressão, no caso, o conjugado do denominador, né? Ok? E aí, multiplica numerador com numerador. Essa expressão que está aqui, ó, você pode desenvolver, não tem problema, ou então você pode usar que é simplesmente 6 menos 3 já direto. Tá? É A menos B. Ok? A mesma, aí, se eu supor que o A é 6 e o B é 3, aqui vai dar 6 menos 3, que é 3. Então, tudo isso aqui dá 3. Tá? Então, fica 4 dividido por 3. É a resposta isso aqui. Que não tem na alternativa, não tem, tá errado. Décima primeira? Eu já fiz ela. A décima, vocês não conseguiram não? Isso daqui? Essa ansiedade da... Ó. Eu acho que eu falei... É só isso. Eu acho que eu falei uma coisa. Vocês têm que colocar, toda vez que for uma coisa assim, você tem que escrever o número em questão como potência de números primos, né?
Por exemplo, 25. Como é que eu escrevo como potência de primo? 5 ao quadrado. Né? 50. 5 ao quadrado vezes 2. Que é 25 vezes 2. Aí o 98 você tem que fazer a mesma coisa. Como é que eu escreveria 98? Alguém falou de 9 por 2, né? Eu tava em dúvida, cara, porque eu tava pensando em 81. Tá vendo? Exato. O jeito mais fácil, se for passa dividindo por 2 até parar. No caso aqui, dividir por 2, né? 98 dividido por 2, 49. Ou 49 vezes 2 dá 98. E aí o 49 é 7 vezes 7. Ou seja, aqui fica o quê? Fica 2 vezes 7 ao quadrado. Aí a raiz de 98 é isso mesmo. É isso aqui. Aí a raiz do produto é o produto das raízes. E aqui, esse aqui fica 7, né? Então fica 7 raiz de 2. Tá? Pois é, eu vou contar. Eu falei que eu tinha 3 listas para fazer no domingo, né? Mas eu vou dizer para vocês o que a brilhante ideia que eu tive, que deu totalmente errado. É? Não, no final da aula eu vou contar. A fofoca. Não, porque eu pensei, tenho 3 listas, eu não vou ter tempo de fazer as 3. Aí, não, como essa aqui só matemática básica, aí eu inventei, não, vou pedir para uma pessoa fazer, adivinha que o ChatGPT fazer a lista para mim. Foi, só que foram várias questões, que ele cada item foram várias questões. Eu fiquei selecionando uma olhar alternativa. Ele fez todas as letras A e ainda colocou a alternativa errada. É porque como o ChatGPT é um site, a inteligência artificial de diálogo, ele não Você sabe que ele é muito ruim com matemática. Uma vez, eu já testei várias vezes, por exemplo. Se você colocar para ele fazer a derivada de uma função que tenha módulo, ele não sabe fazer. Jogar xadrez, ele não sabe. Ele, por exemplo, ele coloca uma peça que não é para capturar com outra, nada a ver também. E às vezes você pede uma coisa, é verdade isso aqui? Aí ele vai dizer, é verdade. E aí ele coloca uma demonstração, mas aí eu sabendo que é mentira, eu falo, não, isso aqui não é verdade. Eu falo, me desculpe, mas não é verdade mesmo. Porque Então com matemática ele é muito fraco mesmo. Mas, por exemplo, uma coisa que ele é forte tem algum texto. E aí, revisa esse texto aqui, faz uma coisa aqui. Ele é útil. Gente, essas outras aqui da 12 a 13, eu já fiz 2, é muito parecida. É a mesma coisa, né? Ai. Eu já fiz a maioria, né? Por exemplo, a quinta questão aqui, né? Quinta é muito fácil também. Oi. Mas a segunda você pode, digamos assim, que você pode ignorar porque tá errada tanto a expressão quanto as alternativas. Então você pode, assim, ignorar. É porque a alternativa, o que dá para fazer? A expressão, o que dá para fazer? É só colocar o 3 em evidência. Aí não tem muita coisa. Que nem essa daqui, ó. Essa daqui não tem muita coisa para fazer. Por exemplo, ó, o 2 e o 8, como são pares, eu posso colocar o 2 em evidência. Né? Você pode escrever assim, 2x³ mais 4x. Mas aí eu falei pra vocês, oi?
Pode, é exatamente a. Você completou a frase que eu ia falar. Mas aí. Eu mudei 2 Porque eu falei, mas aí, em geral, só colocar o 2 em evidência é suficiente? Não. Aí você tem que pensar no termo que tem o grau menor para colocar em evidência. No caso, eu tenho que colocar o x quadrado. Tá vendo? Quando eu coloco 2, é que vai ficar x mais 4 só. Eu ia botar o x ao quadrado. Mas tem que colocar. Mas se eu botar só o 2x e fizesse depois o negócio, ele coloca. Não, poder pode, mas aí geralmente a ideia é o seguinte, quando você quer simplificar, é colocar o máximo possível. Pra fora. É, pra fora. Depende muito da alternativa, porque se não aparecer, no caso, se eu colocasse assim, né, ó. Vai. Não vai estar não, que aí eu não vou negligenciar. Tá vendo? Ó? Você pode fazer isso aqui, ó. Mas aí, geralmente, quando a ideia de simplificação é você colocar o máximo possível em evidência, tá? Sempre. Quer ver que vai ter uma questão decimal da prova? Pode ser que tenha. Vai. Muito semelhante, né? Não muito, porque pode ser que tenha coisa diferente. É porque eu não pensei ainda nas questões, não. Vou pensar na hora. Hã? Geralmente, mas geralmente quando eu elaboro antes, eu mesmo, gente, faço isso aqui. Isso realmente eu não elaborei mesmo. Vou fazer mais aqui. Pessoal, Não, mas não tem graça nenhuma. Não. Ó, essa daqui, ó. Vamos lá. Mas essa aqui também é fácil, é a mesma coisa que eu já fiz. Tá vendo? 5x, eu passo pra cá, vai ficar 5x menos 7x menor ou igual do que... Alternativa na prova vai ter. Não, esse daqui você pode meio que ignorar as alternativas. Tá, ó. 5x menos 3 menor ou igual que 7x mais 1. Você faz isso aqui, 7x. Tanto, ou você pode colocar o 7x pro lado esquerdo ou 5x pro lado direito, tá? Aí é opcional. Aí, professor, vai ser 5 provas ou uma prova para 5 pessoas? Não, eu vou dar 5 provas, a mesma prova para os 5. Teve só uma gastar. Para você não reclamar, eu não... Não. Cada um vai ter uma prova. Alguém pegar a prova pode ficar assim com Deus. Cada um vai. Mas é fácil fazer isso, gente. É só pegar uma quantidade de. Eu vou fazer, vamos supor que eu faço 5 tipos de provas. Aí é só pegar os múltiplos de 5 e depois. Não é difícil, não. Ó, aí eu multiplico aqui, ó, por menos 1. Então vai ficar 2x menor ou igual não, ó. Maior ou igual . Como eu estou dividindo aqui por 2, né? Assim. Seria a letra B, né? Essa aqui tem alternativa, tem coisa. Troca. Aqui troca porque muda a desigualdade, ó.
tá? Quando eu multiplico por -1, a desigualdade muda. Vocês têm que observar isso, tá? E se fosse intervalo para colocar? Mais infinito. Não é tão difícil não, gente. Não é difícil não. Por isso que é bom em grupo. 5 pessoas nervosas é melhor. Alguém quer sugerir alguma questão? Qual é? Não, mas ainda tem 16 minutos. Aproveita para comentar a prova da física. Vai comentar como vai ser a prova. Primeira questão da prova. Exatamente. Cadê a outra? Cadê a outra? Eu não sei mais o que questão eu faço aqui, já fiz tantas. Já estão até afiadas, mas a prova já estava esquecendo. Afiada, depois lá, chega a saga toda top. Ah, vamos lá. Eu vou inventar um. Ah, isso aqui eu não ensinei aqui não, né? E na equação assim. Não ensinei, eu tô trocando as turmas aqui. Não ensinei isso aqui não. Não. Eu me fiquei magoado, acho que foi um ponto na média. É porque tem outra turma de cálculo 1, aí o conteúdo lá é um pouco diferente. Vamos lá? Ó, aqui é o exercício 104 da página 21. Cento e quatro. Vamos lá? Raiz quadrada de B. Ficou muito feio isso aqui, mas enfim. Raiz quadrada de A mais B vezes A menos B é sempre igual a raiz quadrada de B quadrado menos A ao quadrado? Eu vou dizer que não é. Eu fico sempre na minha opinião. Foi isso que você fez na mente, né? Pode ser também. É aquela formulazinha lá que ele falou aqui. A diferença é porque o B na fórmula ele tá assim, né? Na mesma posição. Não, que aqui é a soma. Se você quiser distribuir, se eu quiser distribuir, exato. É que parece que é diferente só porque o B aqui ele não tá no primeiro. Mas é a mesma coisa. Tá vendo? No caso, a diferença tem que estar tal qual a
Perfeito, é isso mesmo, é. Depois o A e a diferença tá depois lá. No caso, o A tá negativo. Exato. Primeiro não faz. Acompanha aqui a diferença, exato. Porque a soma não vai, né? É isso mesmo. Ou então, Eu achei que. Porque no caso ela tá falando que acompanha o A. Isso. É porque é o seguinte, ó. Não, é básica. O que é isso aqui, ó? Vamos lá. Você usa a fórmula, mas é simplesmente para você economizar tempo para não fazer essa conta aqui. Porque se você fizer esse cálculo aqui, você vai chegar aqui, vai ser A ao quadrado menos B quadrado. Tá? Só que para você... Se isso aqui eu já sei a resposta, eu não tenho que ficar sempre fazendo o mesmo cálculo. Aqui a diferença, ó, vocês estão vendo a diferença aqui? É que sempre. Aqui a diferença é só que o B está na posição do A. Então você meio que troca, tá? Se vocês tiverem dúvida, é só fazer o cálculo que vai dar a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Ó? O A com B vai dar AB. O A com A vai dar menos A. O B com B vai dar B quadrado. E o B com o menos A vai dar menos BA. Aí cancela aqui, ó. E aí fica... Exato, fica isso aqui mais um, mas é a mesma coisa. A frase é a mesma coisa, só que ao contrário, né? Mas é a mesma coisa, só que invertido, né? Tá? Então é verdadeiro, ou você, no caso, usa a fórmula, ou então você faz esse cálculo aqui, ó, e vê que a expressão que está dentro da raiz é essa mesma aqui. Hã? Vai ser, se vamos supor que a gente uma prova e eu boto só verdadeiro. Se ele fizer dando B. Não, só se tiver, se não... Para vocês vai ser só dizer se é ou não é, tá? Mas em geral é assim, se fosse verdadeiro você teria que justificar por que que é. Oi? Não tem problema não. Se tiver certo, não tem problema. Acho que tá bom, né? Já. Liberar o quê? Mas eu posto todo dia. Todo dia da aula eu posto. É. Então, a primeira coisa que eu faço em casa é postar o vídeo porque eu tenho que postar 2 amanhã, então não posso deixar para amanhã. Oi? 51? Vamos lá. Ah, vamos continuar, né? Não, mas é tranquilo essa daqui, ó, 101. Ai, meu Deus. 101, página 21, né? A afirmação é o seguinte, ó, se o B menos 4AC é maior que 0, então AX quadrado mais BX mais C com A diferente de 0 tem 2 raízes reais. O que vocês acham? É verdadeira. Mas basicamente é porque se você fosse justificar, né?
Aquela formulazinha, ela só tem sentido quando o delta for maior ou igual do que zero. Não, essa frase minha está incorreta. Não é que só tem sentido. Nos reais só tem sentido. Que pode nos complexos, se for negativo, né? Enfim. Mas, por exemplo, para ter duas raízes distintas ainda... aqui essa frase aqui, ela pode ser... Dependendo de como você interpreta. Porque assim... Os livros colocam o seguinte: se o delta é maior que zero, estrito, que é justamente essa expressão aqui, ó. Essa aqui é o delta, né? Se ele for maior que zero, os livros dizem o seguinte: ela tem duas raízes reais distintas. Aqui não tem essa palavra distinta. Então você pode, se você disser que é falso, pode ser que seja correto. Depende muito do que o livro define como, tá entendendo? Então, por exemplo, se você escrever aqui é falso, tá certo, porque em geral você coloca o nome distintas aqui. Então, quando o delta é zero, tem livros que ele fala, então ele tem duas raízes reais, só que são iguais. Tá entendendo? Então, esse iguais e distintas, do jeito que tá aqui, é falso se o livro já definiu antes, tem que colocar distintas. Se ele não definiu, aí é verdadeira. Acho que era essa a sua dúvida, né? Tá. Ok? Então, a frase duas raízes reais, a maioria dos livros vai dizer que isso aqui é falso. Porque tem que ter a palavra distintas, raízes e distintas. Tá? Ok? E a outra não tem raízes reais, aí é verdadeira, né? Então é isso, né? Sim. A frequência está por aí?